antes, manda já para as pessoas essa live, compartilha, que nós já vamos começar aqui a nossa introdução, a explicação do tratado, a explicação de como é que vai funcionar, como é que vai ser, os exercícios, as leituras, enfim, tudo. Já manda para as pessoas, beleza? Vai mandando para as pessoas. Você que tá com o dedo aí mole, já dá um like também, deixa seu like aí, que ajuda o canal, não sei como, mas ajuda de uma forma que todo mundo fala que ajuda. Mas manda para as pessoas, manda para os seus amigos, manda para as pessoas que estão aí, que você sabe que tem a vontade de se consagrar a Nossa Senhora, que talvez tem dificuldades, né? Tem muita gente que de fato tem dificuldades, né, de se consagrar a Nossa Senhora, que não tenha talvez a companhia de boas pessoas, né, para poder caminhar junto. Então, manda essa live para as pessoas, manda, compartilha, mas compartilha mesmo, compartilha para a gente começar. E enquanto isso, eu vou pegar aqui algumas coisas que vai me servir como base, beleza? Então, algumas coisas que vai me servir como base aqui, alguns livros, algumas literaturas. Então, a priori, eu vou estar aqui com os tratados, né? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui a diferença, por exemplo, desses tratados que eu tenho aqui, né? Então, aqui tem 3 tratados de Nossa Senhora. O mais comum, até uns 5, 10 anos, era... Esse aqui sempre foi o mais comum. Esse aqui é desde 1980, assim, uma das impressões mais comuns que nós temos. Este daqui ganhou uma grande notoriedade por conta da congregação da Arca de Maria, né? Das Irmãs da Arca. E aí depois veio esse daqui, porque tá mais barato. Mas nós vamos explicar aqui a fundo aí, um por um, enfim, as coisas. Então, nós já somos um pouco mais de 20 pessoas. Estamos começando aqui a nossa live. E será uma alegria imensa poder acompanhar vocês nesta nossa preparação para a consagração ou a renovação. E aí, já fala aí também o que você vai fazer. Se você vai fazer a sua consagração à Nossa Senhora ou se você vai fazer a sua renovação, né? Seria interessante já para a gente poder equilibrar aqui. E aí, não esquece, manda para as pessoas. Eu vou reforçar de novo lá no grupo do WhatsApp, que nós já estamos ao vivo, beleza? E se a Dona Maria das Dores puder entrar lá no Instagram da lojinha e já colocar que nós estamos ao vivo, Dona Maria, põe lá também, por favor. Então já vamos mandar aqui, ó. Vamos começar agora. Cadê a Maria? Cadê a Dona Maria? Dona Maria. Prontinho. Então, foi encaminhada aqui para as pessoas. Então, vamos começar? Antes de começar, esta é uma live católica, né? Uma live de consagração à Nossa Senhora. Já começamos aí tendo um pouquinho de trabalho, entre aspas, né? E para bem poder começar, vamos rezar. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria para poder preparar os nossos corações para o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Nossa Senhora, para que nós possamos mergulhar nessa consagração, nessa devoção, nessa espiritualidade, no qual São Luís nos ensina e destaca, e ela é toda voltada para Jesus Cristo. É uma devoção cristocêntrica, onde Cristo é o centro dessa devoção. Que nós possamos aprender a entender o que a Virgem Maria tem para nós, ela que é tesoureira de todas as graças do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, meu irmão. Não dá para baixar o som aqui da música aqui do lado aqui, porque é um ambiente público, né? Eu tô dentro da loja e, para vocês terem noção, eu fechei a loja. Aqui, deixa eu ver se dá para virar. Aqui não dá para virar aqui legal, não, senão vai ficar torto aqui. Mas, enfim, eu fechei a loja aqui, né? Só que as próximas vai ser as quartas-feiras e parece que o pessoal só vem aqui dia de terça fazer isso daqui, beleza? Mas vamos lá. Então,
nós queremos fazer a consagração. Tá todo mundo aí, ó. Vou fazer a consagração, fazer a consagração, fazer a consagração, fazer a consagração, fazer a consagração. Beleza. Mas a dúvida é, de fato, nós sabemos o que é a consagração à Nossa Senhora? E tem detalhes nessa minha pergunta. Além de saber o que é a consagração à Nossa Senhora, nós sabemos quem foi São Luís? Nós entendemos a importância de São Luís Maria Grignon de Montfort? Será que você tem, né, essa ciência de quem, puxa, olha, São Luís foi isso, São Luís foi aquilo? Gente, eu vou dizer a real aqui mesmo, sabe? A verdade, assim, do fundo do coração. É necessário que nós aprendamos, de fato, quem foi São Luís também. Não só assim por aprender, mas a sua importância, a sua relevância, a sua vida, a sua espiritualidade, a sua dedicação para o tratado, né? E toda a devoção. Então, é uma pergunta que eu já começo fazendo. Vocês conhecem a fundo São Luís Maria Grignon de Montfort? Quem foi esse célebre homem? Quem foi São Luís? Qual foi o seu serviço, né? Já sou consagrada. Ah, aí sim, então cai para dentro. Veja, então vamos lá. São Luís Maria. Então, ó, só para deixar alguns pontos aqui. Então, eu falei que tinha feito alguns rabiscos aqui, né? Tomaria alguns livros aqui de leitura de primeiro momento. Tenho meus rabisquinhos aqui para poder me achar, né? Então, de vez em quando vocês vão ver olhando para o lado, é porque, de fato, eu vou estar lendo aqui algumas anotações para não falar nada da minha cabeça, né? Então, vamos lá. São Luís, ele nasce ali por volta do século 17 e 18. Então, ele vem para o mundo numa transição quando começa a despertar uma heresia jansenista. Então, veja, quando Deus ele traz para o mundo congregações, comunidades, devoções, movimentos, tem movimentos, congregações, enfim, que nascem para uma determinada época, uma determinada ocasião, para um determinado momento da história. Por exemplo, teve comunidades, né, fraternidades que surgiram numa época que estava acontecendo a gripe espanhola. Então precisava de ter muitas comunidades voltadas para aquele tipo de gente, que precisava daquele tipo de cuidado, que precisava daquele tipo de apoio. E depois essas comunidades foram acabando. Só que a devoção que Deus inspirou no coração de São Luís, ela não foi algo assim passageira, né, que começou nele e acabou depois de algum século, não. Pelo contrário, digamos entre aspas, que São Luís, ele viveu a consagração à Nossa Senhora, ele ensinou a consagração à Nossa Senhora, mas o povo não sabia o que de fato era que estava acontecendo naquele momento. Mas calma aí que nós vamos chegar lá. Então, São Luís, ele nasce ali entre o século XVII e século XVIII, numa família muito numerosa e tinha um detalhe muito especial, porque era uma família muito devota, era uma família com muita fé, era uma família que tinha vontade pelas coisas do alto. Quando o São Luís, você vai nos passar um resumo? Tu passou um resumo. Quando o São Luís, ele alcança ali a idade ali dos seus 16 anos, ele já vai para o convento, né? Já vai para o seminário. E aí, nesse detalhe de São Luís, tá bom, pessoal, mas vamos lá. Só para explicar aqui também, né? Por que eu tô falando do São Luís? Porque, assim, hoje tem muito emocionado na internet que vai lá, compra o tratado, lê, e aí você até pergunta para a pessoa, você leu pelo menos a introdução do tratado? Você conseguiu entender o que era o tratado que São Luís tanto falava? Você compreendeu sobre o tratado da verdadeira devoção e a pessoa não sabe nem quem é o santo que escreveu a consagração. Olha só que absurdo, né? Por que fazem a consagração? Pela moda, né? Se tornou modinha, né? Usar cadeia, né? E tem gente que enfeita, né? Põe ouro, dourado, enfim. Mas é pela moda, não é mais pelaquela vida interior. Então, para entender de fato o tratado e o que o tratado nos pede, é necessário entender os pensamentos de São Luís. Aí tá a chave. Então, São Luís nasce,
na cidade de Montfort, na França. Então, por que ele leva o nome de Montfort? Porque ele veio da França. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, porque é de Ávila. São Francisco de Assis, porque é de Assis. São Padre Pio de Pietrelcina, porque é de Pietrelcina. Então, assim vai indo. Então, talvez você é um futuro santo, né? Então, por exemplo, todo mundo aqui é de São Paulo, não sei qual é a cidade que você está assistindo aqui essa live. Então, tal pessoa, né, o nome da pessoa de Santa Amaro, de Capão Redondo, e assim vai indo, sabe? Tomara que aqui daqui saia algum santo. Aí São Luís vai para o seminário, beleza? Dentro do seminário, quando ele chega, veja só, quando São Luís chega no seminário, ele escolhe Espanha. Ah, que legal, bem-vinda. Caramba, primeira vez que eu, sei lá, né? Que eu dou uma formação para alguém de outro país. Quando São Luís ele chega no seminário, o seminarista, sou de Tacaratu, Pernambuco. Eu sou de Recife, Pernambuco. Tenho família em Surubim e Serra Talhada. Estive em Paulista nesse final de ano. Paulista e Olinda, com meu pai lá. Quando São Luís ele vai para o seminário, então vamos pensar a trilogia da vida de São Luís, beleza? Quando São Luís ele vai para o seminário, no seminário eles tinham lugares mais, entre aspas, chique para morar, para ficar, se hospedar. Pensa um seminário bem chique aí na sua região, bonito e tudo mais. São Luís, ele escolhe ficar onde era tido para os zeladores. Então, além de São Luís, ele tem uma devoção particular à Nossa Senhora, uma devoção especial para com a Eucaristia. São Luís tinha um coração pobre. E é dito que ele não revelava as coisas do seu coração. Natal, Ilhéus, bem-vindo aí, pessoal. Era dito que ele não revelava as coisas do seu coração para os seus amigos, somente para os confessores e tudo mais, mas ele contava detalhes por detalhes para quem? Para os pobres. Então você já vê que São Luís ele tem esse espírito missionário, esse espírito do desejo pela pobreza, esse amor pela pobreza, não esse ativismo que nós conhecemos hoje, né? Que é as pessoas pegam o pobre, por exemplo, e usa como um escudo, como um outdoor, como uma propaganda de si mesmo, né? Quando a gente não faz um ato de caridade, tá com o celular filmando aqui, ó, pessoal, estão vendo? Tô dando uma comida para um pobre, tô dando uma marmita para um pobre, preciso postar, senão né, parece que Deus não tá vendo, né? Pelo contrário, querem que todo mundo veja, menos Deus, né? E aí São Luís, ele escolhe se hospedar com os pobres, então ele vai ficando com os pobres, mora com os pobres e vive com os pobres, então ele fica num lugar pobre ali. Aí, beleza. Então, ele tinha, ao mesmo tempo que um desejo tão profundo pela evangelização, pela vida missionária, pela missionaridade, mas, ao mesmo tempo, São Luís, ele era um douto. Tanto que ele concorre, sim, a ser doutor da igreja. Não só santo, que já basta a santidade, né? Já é um santo da igreja. Mas também há muitos defensores que colocam ele também como um doutor da Santa Igreja. Então temos doutores, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, São Tomás de Aquino, enfim, alguns doutores da Igreja, e ele está para caminhar também para o doutor da Igreja. Percebem? Então, assim, ele tem um coração pobre, estar com os pobres, mas ao mesmo tempo tem uma cabeça totalmente eloquente, né? Totalmente voltada para o Senhor. Talvez São Luís ele decide caminhar ao lado da pobreza, porque no próprio tratado, vocês vão perceber isso quando estiverem lendo, que ele prefere que essa consagração, essa devoção vá para os pobres, ele prefere evangelizar mais os pobres, porque ele dizia que a devoção à Nossa Senhora, a devoção à Nossa Senhora para os mais doutos, né, para os mais sábios, ela talvez ela é algo pequena, irrisória e sem sentido. Por isso que ele fala, né, os falsos devotos e os verdadeiros devotos. Então, São Luís escolhe ficar com os pobres. Então, ele escolhe estar com os pobres. E, ao mesmo tempo, era um homem aprofundado nos livros. Veja só, hein? Um homem totalmente aprofundado aos livros. Então, é por isso que eu falo, claro, só o tratado basta, mas é necessário aprofundar nossa experiência. É necessário aprofundar a nossa devoção. É necessário aprofundar o nosso conhecimento. É necessário aprofundar a nossa vida, a nossa vontade pelas coisas do alto. Tem uma frase de São Tomás de Aquino, né? Só se ama aquilo que conhece. Então, assim, São João da Cruz, perdão. Como
como é que eu vou amar a consagração à Nossa Senhora se eu não conheço a consagração à Nossa Senhora? Então, por isso, da necessidade de conhecer a consagração da Nossa Senhora e fazê-la bem feita. Eu não sei como você está se preparando para essa consagração. Eu não sei. Eu falo do fundo do meu coração. Eu não sei como é que você está se preparando para essa consagração. Mas, todavia, eu quero te convidar a fazer o melhor caminho de consagração à Nossa Senhora. Amém? Eu quero te convidar a fazer um caminho que você vai chegar no dia da sua consagração. Presta bem atenção aqui. Mas assim, presta atenção, meu irmão e minha irmã. Eu quero te ajudar a chegar no dia da sua consagração e você olhar, quando você for ler a sua carta, a carta escrita de punho, viu? Tem muita gente aí mandando comprar a fórmula lá, a gente vai explicar tudo isso. A carta escrita a punho. E quando você falar da consagração, eu, fiel escravo, Nossa Senhora, me consagro, você ter certeza que você fez o ato de consagração. Porque tem tanta gente que é preguiçosa, presunçosa, que leva toda uma safadeza a consagração à Nossa Senhora, que pega a consagração à Nossa Senhora e faz o quê? Lê o tratado. Eu conheço gente que já veio conversar comigo uma vez, que falava assim, Marlon, eu leio o tratado e faço os exercícios espirituais. Leio o tratado, faço os exercícios espirituais. Leio o tratado, faço os exercícios espirituais no mesmo instante. Tá certo? Ou eu leio aqui 3 páginas, vou pulando e vou buscando resumo no chat GPT. Aí eu falei, para com isso. Para com isso. Leva o negócio a sério. Né? Faz um negócio ali com qualidade. É uma vez na vida que você se consagra e o resto da vida que você se renova, né? Então, assim, é para você chegar no dia da sua consagração, no dia 13 de maio, olhar para trás e falar, eu fiz a preparação. Eu sei o que eu estou fazendo. Porque, pessoal, de verdade, o ato de consagração à Nossa Senhora, para mim, é uma das coisas mais importantes do mundo, no sentido daquilo que você assume para a sua vida. Todas as suas virtudes não são mais suas. A sua vida não pertence mais a você. A sua família não é mais sua. E assim pode parecer palavras soltas, né, falando aqui, mas quando chega a apertar o calo, quando as coisas acontecem na nossa vida, aí que a gente fala, meu Deus, nada é meu. Tudo é da Virgem Maria. Se eu tenho, amém. Se eu não tenho, amém também. Nem os meus méritos são meus. Né? Talvez eu vá para o purgatório para ajudar. Aquele mérito que me faria ir para o céu está indo para alguma outra alma, mas ainda assim caiu um pouquinho aqui, aí eu vou para o purgatório. Tá entendendo? Como a consagração à Virgem Maria é séria, como não é um passatempo, não é uma brincadeira, não é um modismo, e é necessário colocar isso nos nossos corações, que a consagração da Virgem Maria é algo sério. Por isso que a gente está indo aqui, ó, destrinchando, ponto por ponto, para entender São Luís. Beleza, então? Ele tem uma profunda amizade com os livros, então, ao mesmo tempo, uma missionaridade e uma profunda amizade com os livros. Um dia, na sua juventude ali, no seminário e tudo mais, ele encontra um leproso. Então, assim, nós estamos falando naquela época do século XVII ali, século XVII, século XVIII, ele encontra um leproso. Então, 1690, talvez. Gente, quando a gente passa por uma pessoa doente, a gente já sabe hoje que as coisas não são tão contaminosas como naquela época. Por exemplo, quando teve a Covid, todo mundo tinha medo de abraçar as pessoas, todo mundo se cumprimentava assim, né? Enfim. Naquela época não tinha informação. Naquela época as pessoas eram mais ignorantes. Naquela época tinha assim, preconceito de tudo que se imaginar. Ele encontra um leproso. O que São Luís faz? Veja só, São Francisco de Assis, ele beija o leproso, né? Ele abraça o leproso, não tem essa história? E ali ele começa a sua conversão mais profunda. São Luís, ele pega o leproso, ele coloca no seu peito, e do seu peito ele leva para a sua casa, que era o seminário. Veja, ele encontra com o leproso, que estava quase morrendo. Ele pega no seu colo, ele pegou uma pessoa nos seus braços, colocou no seu peito, levou para o seminário. Quando ele chega no seminário, as portas estão fechadas. O que ele faz? Ele bate. E o que ele diz? Abram a porta porque Cristo está precisando. Abram a porta porque Cristo está aqui. Abram a porta porque Cristo está aqui. Ou seja, São Luís enxergava no sofrimento do outro, na cruz dos outros, o Cristo crucificado que precisava de ajuda. E em paralelo a isso, lembra aquela passagem
que Cristo está à porta a bater. E eu sempre falo isso nas pregações, que quando Jesus estiver na nossa porta, batendo, que nós já estejamos na maçaneta, abrindo para que ele entre. Não é bonito isso? Saber que, da mesma forma como Cristo bate à nossa porta, São Luís foi lá, pegou um leproso, bateu na porta, Cristo está precisando de ajuda, abra uma porta para Jesus, abra uma porta para Jesus, abra uma porta para Jesus, e colocou aquele leproso em sua cama e aquele leproso dormiu. Agora, só por questão de lógica, se ele colocou o leproso na sua cama e o leproso dormiu ali, aonde São Luís dormiu? Se não no chão. São Luís era um homem muito penitente. Tem gente que reclama porque tem que escrever o ato de consagração. Eu estou vendo a carta aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. Tem gente que reclama porque tem que escrever uma folha de consagração, uma folha. Ah, vai doer minha mão, não sou acostumado a escrever. Ou, olha, dói meus olhos quando eu começo a ler o tratado. Meu povo, quem deseja as coisas do céu tem que se santificar e se mortificar. Como vai ser santo? Como vai experimentar a devoção, o tratado da verdadeira Nossa Senhora, se ao menos não consegue fazer um sacrifício para Nosso Senhor Jesus? Não é? Então, São Luís, ele dormia no chão, tinha atos mais penitentes, ele se entregava mesmo pelo outro. E ele abriu aquela porta, enfim, o leproso dormiu, né? Então, você percebe que ele era o homem tudo de capa a capa. Nada é meu, tudo da Virgem Maria. Isso mesmo. Aí, beleza. Aí ele chega para a sua missão, né? Ele chega para fazer as missões no... Ah, tá. Só para falar aqui, tá? Ele é ordenado aos 27 anos, tá? Então, ele foi ordenado aos 27 anos sacerdote. Aí ele começa a fazer as suas missões. Certo tempo, ele começa a ir para os hospitais. Então, assim, veja, a missão de São Luís, ela não começou nas praças públicas. Ela não começou nas catequeses, ela não começou, entre aspas, nas lives, né? Não começou no Instagram. A missão de São Luís começa nos hospitais. E os hospitais daquela época, eles não eram os hospitais como a gente conhece hoje. Você vai ali no postinho, você vai ali no hospital, no UAMA, no UPA, enfim, no pronto-socorro. Não, era tudo num lugar só, porque a região que ele estava já era uma região muito pobre. Então ele decide ficar onde? Daquela região. E aquela região, por ser pobre, o hospital não era um hospital somente. Era hospital, orfanato, asilo, casa de acolhida. E ele começa a ter que administrar aquela realidade. Dizem os relatos que quando o São Luís chega, as pessoas, elas comiam separadas uma das outras. Elas não gostavam de ter relação pessoal ali. Pensa, a pobreza, o povo já era pobre. Nós já somos pobres. E eles não conseguiam ter relação entre irmãos. Conversar entre um e o outro. Estar com um ou outro. Eles comiam cada um no seu canto. Então, São Luís percebe aquilo e começa a evangelizar. Só que tem um detalhe. As pessoas começam a olhar São Luís muito da onde? Na capela, adorando. Ele passava 3, 4, 5 horas adorando Nosso Senhor Jesus. E aí ele começa o serviço de evangelização. Só que São Luís, ele fez um voto de pobreza, mesmo sem ser de congregação nenhuma naquela época. Ele funda depois 2, mas mesmo sem ser de congregação nenhuma, ele adere a uma pobreza radical, até na sua modalidade de vida. Por exemplo, tudo que ele fazia, ele ia a pé. Tem gente que, meu Deus do céu, se for para ir para a missa e tá chovendo, não sai de casa, que é de açúcar. São Luís ia a pé. França, Roma, andava o mundo a Deus afora a pé, exclusivamente a pé. E ali dentro daquele local, do hospital, as pessoas observam São Luís e percebem que ele anda maltrapilho. Veja, os pobres, tá? Os pobres. Maltrapilho, sempre ali com a veste meio rasgadinha, o mesmo solado de sapato, tudo mais. O que os pobres começam a fazer? Vaquinha para te dar São Luís. Então pensa, o homem foi ajudar os pobres e os pobres quiseram ajudar ele, dando vaquinha para ele, dando dinheiro, dando mantimentos para ele sobreviver. Porque as pessoas começaram a gostar de São Luís, a amá-lo, sabe, Luís?
e diz assim, nós não podemos perder ele, nem para ir para outro lugar e nem também para uma possível doença. E falando em doença, veja só, São Luís ele foi muitas vezes atacado, mas teve um dos ataques que foi assim, que machucou muito São Luís. Ele acabou sendo envenenado. E aí ele buscou a cura, né? Foi atrás de remédios e tudo mais. Ele conseguiu ser curado, mas ficou com muitas sequelas dessa doença, né? Desse ataque. Então, lembra que eu comecei a falar dos jansenistas? Lembra quando eu comecei a falar que São Luís vem num momento ali muito conturbador? Ele é atacado e é envenenado na sua comida. Então, olha só o que acontece em São Luís. Ele é envenenado. Escravo da Virgem Maria. Futuro escravo da Virgem Maria. Você está preparado para os venenos desse mundo? Você está preparado para as consequências que esse mundo pode te dar por você ser um consagrado a Nossa Senhora? É de se pensar. É por isso que eu falo, o tratado, ele é algo muito sério. Ele não é uma brincadeira, não é um passatempo no oba-oba. É para se levar, pelo menos isso, leve a sério na sua vida. E aí, tudo bem. Então, quando os pobres veem ele, né, começam a ajudar ele. Ele caminhava a pé para tudo que era canto, Então, São Luís, ele era um homem que se doava mesmo para tudo que era necessário, ele estava lá. Só que ele não caminhava a pé somente a pé. Tem um detalhe muito bonito, que isso daí eu conheço há muitos anos, desde quando eu comecei a ler o tratado, já tem pelo menos uns 15 anos isso. Em uma mão ele levava, ele até coloca isso nos escritos, né? Na mão esquerda o crucifixo, na mão direita o rosário. Então ele andava sempre com a cruz de um lado, o crucifixo de um lado e o rosário do outro. Só que ele sempre dizia, quando fores rezar o rosário em público, impunha no seu peito como um estandarte da tua salvação. O que é estandarte? Aquilo que você vê as pessoas carregando, os nobres carregavam, né? Demonstrando ali alguma coisa. Então, é porque aqui um rosário, eu tô com um terço aqui, e esse terço aqui é um terço muito especial, porque recentemente, um sacerdote que eu gostava muito, né, um pai mesmo, ele veio a falecer, né? E aí eu fui lá no quarto dele, peguei algumas coisas dele lá, e estava, na verdade, o superior lá do momento lá, ele me presenteou com um terço dele, algumas coisas, né? Então, assim, quando fores rezar o terço, né? Ele falava, né? Reze o terço no seu peito, assim, não se envergonhe do mundo, não tenha um respeito humano. Então, ao invés, sabe, de rezar um terço aqui cambaleado, eu sei que às vezes, né, na vida ali cotidiana, a gente acaba rezando um terço ali quase no chão, ali, batendo os mistérios, mas punha um terço aqui assim, ó, coloca o terço no teu peito, sabe, no teu coração, assim, assim, eu tô rezando um terço da minha salvação. Mano, eu tô repetindo aqui, muita Ave Maria, não, essa repetição aqui vai te salvar, meu irmão, vai te tirar aí de tantas confusões, de tantos malefícios que o mundo pode estar te colocando aí. Então, essa aqui é a verdadeira arma do cristão. Então, o terço na mão. Tá bom? Então, a gente vai começar a rezar agora o terço na mão. No peito, assim, tá bom? Entendi. Então, beleza. Então, ele sempre onde ele ia, era a cruz na mão e o terço na outra. E nisso, a fama dele começou a chegar em muitos lugares. Tem aquela frase, né? A fama chega antes do que o homem. E isso é muito verdade, viu? Então, por exemplo, você vai viajar, pode ter certeza que tudo... E você vai ficar na casa de algum parente. Tudo sobre você, o povo ali que vai te receber vai saber muito antes de você chegar. Porque a fama chega antes. Então, a fama de São Luís começa a se espalhar naquela região. A fama chega antes. E chegou antes. Isso começou a ter o quê? Muita gente que o amava, uma multidão sempre esperava ele para as pregações, mas muita gente que odiava São Luís. E aí que tá o negócio. As pessoas o odiavam gratuitamente. Odiava por odiar mesmo. Odiavam assim, ferozmente. Beleza. O Papa Clemente, concede a ele o título de pregador apostólico. Veja só, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é conhecida assim como missionária, né? Padroeira da missão, sem nunca ter saído do convento. E São Luís, ele consegue do Papa o título de pregador apostólico. Gente, a igreja olha para São Luís. Ele não era São Luís, era só Luís, Padre Luís.
e concede a ele o título de pregador apostólico é porque viam que nele tinha alguma coisa de especial. Viam que nele tinha alguma coisa que era de Deus, totalmente de Deus. Então o Papa Clemente dá a ele esse título e ele leva isso com fervor. Agora deixa eu pegar aqui minhas anotações, beleza? Vamos lá. Beleza. Em um determinado momento da vida dele, ele só foi ordenado, né? Quando ele é ordenado, ele só conseguiu ser sacerdote, se eu não me engano, por 16 anos. 16 anos, que a doença acabou com ele. Em 16 anos, São Luís fez uma verdadeira revolução. Quando ele está na cidade, né? Ele decide construir um calvário. E assim, ele sabia que as imagens eram um bom caminho para as pessoas ver Deus e lembrar Deus, né? Então ele sempre estava compondo hinos. Então, assim, tem alguns historiadores que dizem que se a gente quer conhecer São Luís mesmo, temos que conhecer os hinos que São Luís fez. Então, São Luís compôs muitos e muitos hinos. Mas, assim, dentro das suas obras, né? Artista plástico, dentro de grandes obras, ele vai lá, né, e constrói um calvário. Mas ele não constrói um calvário sozinho, porque era necessário, ao menos, de 200 a 400 homens trabalhando diariamente na construção desse calvário, que durou uns 15 meses. E aí, 2 dias antes do bispo ir para dar a bênção neste calvário, já tinha tudo, pessoal. Já tinha o crucifixo, já tinha a Nossa Senhora, já tinha o ladrão bom, o ladrão ruim, já tinha São João, já tinha Madalena, enfim, já tinha as Marias de Magdala, já tinha o povo de... Ele construiu um calvário mesmo. Então você pensa assim, enquanto São Francisco de Assis constrói o presépio, São Luís Maria constrói o calvário. No dia, 2 dias antes, o bispo fala que não vai mais. Por quê? Porque os jansenistas foram até o rei e disseram que aquele calvário serviria para esconder os rebeldes. Marlon, quem são os jansenistas? Eles é o bispo Jansen, acho que é Jansen o nome dele, esqueci, mas ele vem da linha de Santo Agostinho, só que ele não consegue interpretar Santo Agostinho, ele começa a sair de Santo Agostinho e ter as suas próprias interpretações. Uma delas, por exemplo, que já existe um número predestinado para ser salvo, que o que a gente faz com o corpo não tem nada a ver com a alma. Então, assim, São Luís tem que começar a combater essas coisas, que Nossa Senhora não é importante. E uma das mais bravas é que eles fugiam da Eucaristia. Tem até uma frase de São Pedro Julião Eymard, né? Que é os sermões da Divina Eucaristia. Eu li um livro, né? Que são 5 capítulos. 5 capítulos, não, são 5 livros, 5 volumes. Ele diz assim, que quem afasta o irmão da Eucaristia faz o serviço do próprio Satanás. Aí bate no coração, né? Será que alguma vez eu afastei o irmão da Eucaristia e fiz o serviço do próprio Satanás? Então, os jansenistas, eles afastavam as pessoas da Eucaristia por uma devoção equivocada, por um respeito equivocado aos falsos devotos, né? Os escrupulosos. Então, eles eram escrupulosos. Meu Deus, alguém escreve escrupulosos aí, que eu parei, não sei como é que fala essa palavra mais. E ele queria, os jansenistas, que o povo fosse afastado da Eucaristia. E São Luís pregando ali, não, a Eucaristia é para todos, confissão em dia, coração arrependido, Eucaristia. E detalhe, naquela época, gente, nós estamos falando de 300 anos antes, não tinha impressão de livros, não tinha impressões de Bíblia. Ter a Sagrada Escritura era algo assim fenomenal. Ninguém tinha a possibilidade de ter as Escrituras. E São Luís tinha a Sagrada Escritura. Ele era um dos poucos sacerdotes que tinha uma Bíblia. Então pensa, se ele como padre era um dos poucos que tinha a Bíblia, imagina o povo. Então ele tinha a Sagrada Escritura. Ele acompanhava as Escrituras, ele lia as Escrituras. Então São Luís, ele sempre devotou muita vida às Escrituras. Beleza? Então, 2 dias antes da bênção do bispo, o bispo decide não ir. E aí, quando ele vai descobrir, é porque foi dito isso, né? E aí precisam demolir todo o Calvário, porque até então era suspeita de que o povo ia ser rebelde e ia ficar lá. E o que São Luís fala para aquele povo? Pensa, gente,
Foram 15 meses, mais de um ano, de 200 a 400 pessoas, todo santo dia ali, fazendo uso daquele lugar, trabalhando ali. Pensa, deixa eu só responder um negócio aqui rapidinho. É que é pai de 4 crianças, né, pessoal? Pronto, respondido aqui. Pensa, ele começou a desmontar as coisas. E nisso que ele está desmontando as coisas, o que São Luís fala para aquele povo que estava triste? Estava todo mundo triste, né? Triste. Ele diz assim: Deus não permitiu a construção do Calvário físico. Façamos em nosso coração. Então, São Luís, ele ainda teve ali, ó, um discernimento. Ele teve ali uma ressignificação, sabe, da coisa, porque ele era colérico, raivoso, cheio de raiva. Ele vai lá e muda. Ele muda mesmo. O pensamento dele, total ali. Ele poderia brigar, mas não, ele decidiu assumir ali. Então, São Luís começa a ir para o fim da sua vida. Ele morre em 1716. Alguns anos antes, 4, 5, 6 anos antes, ele funda a Companhia de Jesus e um pouquinho mais depois ele funda Filhos da Sabedoria. Sabedoria para São Luís era a sabedoria encarnada, não era somente a sabedoria. Então, deixa eu até ver aqui se eu estou com algum dos livros de São Luís. E algumas coisas aqui importantes que eu vou falar depois no decorrer. Por exemplo, eu tenho alguns livros aqui de São Luís, eu tenho muitos livros de São Luís, muito livro de São Luís. E eu vou falar um pouquinho depois da sua referência, né, dentro da igreja. O Segredo do Rosário, o Segredo de Maria, enfim. Ele fala que a sabedoria encarnada, ela não é somente a sabedoria ali, a inteligência da coisa, mas é Jesus Cristo. Então, todo o tratado é para adorar a sabedoria encarnada no ventre da Virgem Maria. Então, quem é a sabedoria encarnada? Jesus. Então, ele funda os Filhos da Companhia. Então, a Companhia, deixa eu ler aqui de novo, a Companhia de Maria, congregação forte, que chegou no Brasil, acho que aqui já em 1966, se não me engano, está em Minas Gerais. E depois a Sabedoria, as Filhas da Sabedoria. E assim, o tratado, ele foi escrito em 1712, isso mesmo. Então vamos lá. Pega esse número, beleza? O tratado, ele é escrito em 1712. E depois de 130 anos, em 1842, o tratado é achado. Por quê? Enquanto São Luís escrevia o tratado, depois nós iremos mergulhar nisso nas próximas semanas, enquanto São Luís escrevia um pequeno tratado, um livro, que não tinha o nome de tratado no começo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o Tratado da Verdadeira Devoção, aqui ó, não tinha o nome de tratado? Alguém sabia disso daí? Você sabia que o livro que a gente vai ler não tinha esse nome? Tem alguém aqui que sabe o nome original do tratado? Alguém sabe o nome original aí do tratado? Diz aí. Eu tô achando que ninguém sabe mesmo o nome original do tratado, não. Vou revelar aqui. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém sabe. O nome original do tratado era Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Mas Marlon, por que mudou-se o nome? Por que mudou o nome original do livro? E está na introdução. Então, veja só. Eu acompanho pessoas que leram, muitas aspas, o tratado. E no começo fala disso. Bem na introdução. Fala que este livro, esse pequeno manuscrito, tinha o nome de Preparação para o Reinado de Jesus Cristo, mas foi alterado para o tratado, enfim, e ficam perdidos até hoje. Fala, qual era o nome que seria? Por quê? Porque não, tá vendo a necessidade de prestar atenção
na leitura do tratado. E aqui já deixo já uma dica, né? Eu sei que eu vendo o Tratado da Verdadeira Devoção aqui na nossa loja online, mas eu não quero que você compre por comprar. Eu quero que você preste atenção. Se você tem a possibilidade de comprar o tratado, compre. Compre físico. Se você vai ler ele virtual porque você não tem condição, meu irmão, minha irmã, lê com zelo. Para ler. Senta, tenha postura para ler esse livro, porque quando você está no celular, vem as notificações, vem a chamada, vem um monte de coisa, você se distrai, né? Então deixa todo modo avião e vai lendo ali, ó. Devora, anota no papel as principais coisas que você tiver de interesse. Beleza? Então, ele teria esse nome por quê? Lembra que eu falei que ele ficou 130 anos escondidos? Então, nesse escondimento do tratado, enquanto ele estava escondido, o São Luís, ele já revelava no tratado. Ele escreve, acho que é no número 14, 16, a gente vai procurar depois. Ele escreve assim que ele via cães ferozes, com dentes enormes, corroendo este livrinho e querendo fazer com que ele ficasse sumido, né? E ele e o bacana disso é que ele profetiza, gente. Um profeta de verdade, ele profetiza. Mas ele não profetiza aquilo que talvez vai ser só coisa boa. Eu profetizo, penso na sua vida. Não, talvez é a verdade. E a verdade ali talvez ela é dura. Por exemplo, lembra quando eu falei aqui do terço, né? Do padre? Em 2019, 2020, ele descobre um câncer. Aí ele me olha, estava nós dois no cemitério enterrando uma pessoa. Ele fala assim, Marlon, eu estou com câncer. E eu já sei a data da minha morte. Eu vou morrer em 2025. Tanto que ano passado, né? Quando chegou no meio do ano, eu brincando com ele, padre, o senhor não morreu ainda, hein? Aí ele falou, balançou a cabeça, então já sabia que, enfim, a gente esperava muito que não acontecesse, mas em 2021 ele me falou isso. Então, em 2020, perdão. Então, era um homem que já tinha ali tinha a profissão, né? Foi profeta ali naquele momento. Mas, enfim. Então, São Luís, ele fala, este manuscrito ficará perdido, escondido num baú. E quando os irmãos dele, né, 130 anos mais ou menos depois, encontram o tratado ali em 1842, eles reconhecem que é de São Luís. E aí vários papéis amarelados, né? Então, assim, não encontraram um livrinho, sabe? Um livrinho. Encontraram muitos papéis. Então, eu vou até pegar aqui, ó, para vocês entenderem como é que era que diziam, né? Que eram papéis assim, ó, soltos, tá vendo? É por isso que o tratado, o que ele tem? Ele tem números, né? Então, começa com a introdução. A introdução vai do número 1 ao número 13. Aí começa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois, primeiro capítulo, 14, 15, assim vai indo. Por quê? Eles que foram reorganizando os pensamentos de São Luís, mas entendendo, deixando as coisas mais fiéis possíveis. Marlon, 130 anos depois aparece o tratado. Pessoal, foi alguma coisa, foi um negócio assim que foi uma calamidade, viu? Quando acharam o tratado, porque tentaram apagar ele de todas as formas. E detalhe, antes disso, né? Vamos lá. Quando o São Luís ele morre, ele já tinha convertido ali muita gente mesmo. Eu vou até procurar aqui, ó. As cidades que ele mais pregou foi Betânia e Vadeia, perdão. Se vocês procurarem aí a Guerra de Vadeia, que foi na Revolução Francesa, depois dá uma lida, Revolução Francesa. É porque aquilo que a gente aprende na escola sobre a Revolução Francesa, que foi algo bonitinho, né, tal, isso aqui, não, mas a Revolução Francesa ela foi uma das coisas mais diabólicas que aconteceu no mundo. A cidade cuja São Luís prega foi a cidade que foi mais contra a Revolução Francesa e foi a cidade que mais gerou mártires para a igreja. Quando eles começam a ter os padres serem presos, mortos, martirizados, na carnificina, começa a ter uma guerra, eles começam a lutar contra os revolucionários. Inspirado em quem? Na pregação daquele padre pobrezinho chamado Luís. Falavam, né? Lembravam das pregações e quanto ele encorajava as pessoas pelas coisas do alto. Então, as pessoas elas não davam o braço a torcer, não aceitavam a nova religião e iam para a guerra. Estima-se que nessa cidade morreram quase cerca de 100 mil mártires, defendendo a igreja, e no total de 500 mil homens, mulheres, crianças, enfim, todo o povo. Então, porque não aceitaram a Revolução Francesa.
Então, beleza. Então, o tratado ele é descoberto 130 anos depois, escondido no baú. E depois ele começa a ser disseminado, né? Em 1842 para frente. Opa! 1842. O que tinha acabado de acontecer ali naquele momento? Ok, pessoal? Vocês lembram? É uma devoção que nós temos muito particular aí, que muita gente gosta. É uma devoção especial de alguém que emite raios das mãos. De quem que será que a gente está falando? Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças começa a aparecer. Começa a aparecer e começa a aparecer um pouco antes. Depois que o tratado vem, né? Então é redescoberto um pouco antes. Nossa Senhora das Graças já está se manifestando. Então veja, então o livro ele é encontrado, poxa, 130 anos depois. Marro, beleza. Eu entendi a história de São Luís. Então, quais são os efeitos do tratado? E eu vou explicar aqui, pessoal. Para entender o tratado, é necessário ler o tratado, é claro. Tem um livro que é Sabedoria. Meu Deus, qual é o livro aqui? O Segredo de Maria. Aqui, ó. O Segredo de Maria. Este livro aqui, ó. Você tá vendo? Assim, esse livro eu tenho na loja? Não, esse livro é meu, pessoal. Então, eu não estou fazendo esse grupo para vocês comprarem. Né? Não estou comprar. Não, eu quero que vocês entendam a consagração. Então, aqui está um breve resumo sobre o tratado. Mas, antes de tudo, nós precisamos ler o tratado, meditar o tratado e entender o tratado para fazer os exercícios. Depois a gente se aprofunda no outro ali, se vocês quiserem. Marro, e quais são os efeitos do tratado? Você sabe a quantidade de papas que aderiram a esse tratado? De papa, perdão. Foram diversos papas. Papa Leão, São Pio X, Papa João Paulo II, Papa... Enfim, esqueci o nome do outro papa. Meu Deus do céu, não veio à mente. Mas, enfim. E todos aprovando, e todos gostando do que estava aqui. Papa São João Paulo II diz assim, este livro, ele não contém erro, é meu livro de cabeceira. Então, veja, olha, um papa falando que é um livro de cabeceira. Deixa eu ver nas minhas anotações aqui quem eram os papas. Ah, e foi considerado um livro, uma suma teológica. Não existe a suma teológica? Então, uma suma teológica mariana, pelo padre Gabriel. Então, calma aí que eu vou ver se eu acho aqui a parte que fala dos papas, beleza, pessoal? Então, não achei. Não, eu vou achar, né? Somos teimosos e não desistimos muito. Ah, e tem achei. E tem uma frase de São Luís que fala assim, que ele não achava que uma pessoa pode ter uma união íntima com nosso Senhor Jesus Cristo e um uso dócil pelo Espírito Santo se não for intimamente toda da Virgem Maria. Aí tem aquela frase, né, que é mais conhecida, né? O Espírito Santo, ele não opera em quem não é uma alma mariana. Então, quando o Espírito Santo ele encontra uma alma mariana, aí ele faz muitos milagres e prodígios. Vamos lá, achei aqui, ó. Papa Leão XIII, São Pio X, Pio XII, João Paulo II. Então, Papa Leão XIII foi ele que beatificou São Luís Maria. E depois a canonização foi por Pio XIII. Veja só, 4 papas da igreja. E assim, e não parou por aí. Veja, além dos papas aprovarem essa consagração, eles escreveram inúmeras encíclicas marianas. Muitos citando São Luís. Tanto que eu tô com aqui, ó. A Mãe do Redentor, Redemptoris Mater. Que livro, que encíclica. Quando você lê profundamente, entende ali o mistério de Maria nessa consagração. Então, vamos cair aqui para a introdução agora. Então, quando a gente pega o tratado e a gente lê o tratado, a gente não está lendo só um tratado de um santo, entre muitas aspas. É a devoção das devoções marianas, aprovada pela igreja, por um santo, né? Por um santo São João Paulo II, por outros papas, e que fizeram santos. Então, o tratado,
ele tem a única missão de ser o livro que os santos leram, fazer novos santos. O tratado, a missão dele é te fazer santo. Porque não se tem santidade longe de Maria. Só há santidade no colo de Nossa Senhora. Quando nós formos ler o tratado, como é que vai funcionar essa jornada da consagração? Agora nós vamos começar aqui a explicação. Beleza, pessoal? Então, a explicação aqui mais sobre o tratado. Então, se você tiver alguma dúvida sobre Nossa Senhora, ou sobre Nossa Senhora, sobre São Luís, mas já pode ir começando aí. Tá certo? Deixa eu pegar aqui as introduções aqui. Deixa eu pegar esse outro aqui, que a letra é maior. E eu consigo ver melhor. Introdução. Como é que vai ser essa? Já vai dar 1 hora, então tá certinho. Como é que vai ser? Hoje eu dei uma introdução sobre São Luís. Então nós conhecemos de fato o escritor São Luís. Agora eu quero que você comece a ler o tratado. Então você vai começar por onde? Pela introdução. Tem a introdução, número 1. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Número 1. Do número 1 ao número 13 é a introdução. E depois é o primeiro capítulo. Beleza, Marlon. Eu vou começar pelo primeiro capítulo. Eu vou começar a introdução. Eu vou ler a introdução. Por que é necessário ler a introdução? Para começar desde o início a entender o porquê dessa consagração. Então, logo na primeira parte da introdução já fala, né? Foi por meio de Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é por meio de Maria que ele quer reinar. Vamos ver se é isso mesmo? Foi por meio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Então, pela introdução, você já vai pegando ali. Não lê o livro rápido sem entender nada. Pô, se for preciso, faz um resumo do que você está entendendo. Começou o primeiro capítulo, detonou o primeiro capítulo, para. Ou continua, se você conseguir. Mas esse prazo que eu coloquei aqui é para a gente também conseguir, caso se atrase um pouco, a ter mais tempo para frente para fazer os exercícios espirituais. Lê a introdução e lê o primeiro capítulo. Quarta-feira que vem, nós iremos chegar aqui. Beleza? Hoje é terça. Então, como diz lá no meu Nordeste, no meu Pernambuco, de hoje a 8. Quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, nós iremos fazer um resumão da primeira parte do tratado. Beleza? Da introdução e do primeiro capítulo. Chegou semana que vem, na quarta-feira, aí depois da outra quarta-feira, nós iremos ler o segundo capítulo. De hoje a 8. Isso mesmo, Mirella. Depois, o terceiro capítulo. Então, serão 8 capítulos que nós iremos ler juntos. Mas você vai ler comigo aqui? Não. E nem quero. Você vai ter essa responsabilidade. Pensa os sacrifícios, pensa tudo que São Luís passou na vida. Você consegue, pessoal. Você consegue ler o tratado. Um capítulo. Vai ter capítulo aqui que vai ser questão de 8 páginas. Vai ter capítulo que é mais demorado? Vai. Mas pega o primeiro capítulo. Então, você vai pegar a introdução e o primeiro capítulo e vai debruçar. E vai ler. E vai meditar. Aí, de hoje a 8, na quarta-feira. Anota aí, quarta-feira que vem. Eu vou mandar no grupo, eu vou abrir o grupo para a gente poder conversar um pouquinho. A gente começa o segundo capítulo. Então, não se aveste. Não se aveste, viu? Não se aveste. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó, não se aveste. Se aquiete. Controle essa ansiedade. Calma. As coisas de Deus têm calma. Vamos ler o primeiro capítulo juntos. Beleza? Aí semana que vem a gente começa o segundo e assim sucessivamente. Nós iremos fazer juntos os 30 dias da preparação mariana. Marlon, como assim? 33 dias. Assim, Marlon, 33 dias. São Luís, ele pede que nós façamos 12 dias preliminares e 3 semanas de preparação. Então, são 3 semanas. Então, 7, 14, 21. Mais 12, 33, certo? Então, depois, nós iremos fazer os 33 dias ali de mergulho da vida de oração. Marlon, eu estou aqui somente para a renovação. Poxa, lê o tratado, faz memória, recapitula ali o tratado. Marlon, eu quero participar também. Então, só do momento da consagração lá, da renovação. Tá bom, então vem depois que a gente vai rezar junto também. Beleza? Mas, de qualquer forma, pessoal, de hoje a 8, nós nos encontraremos para poder meditar o primeiro capítulo, tirar dúvidas, fazer um resumão. Daqui a pouco eu vou abrir o grupo do nosso WhatsApp, tá bom? Para a gente poder conversar bem, para a gente poder dialogar bem lá também. Tá bom, gente? Tem alguém aí que ficou com alguma dúvida?
Então, nós iremos fazer a introdução e a primeira parte do tratado na semana que vem. Então, nós iremos conversar sobre esse primeiro capítulo. E é claro, e no grupo a gente vai estar ali conversando. Então, eu vou deixar o grupo aberto hoje e amanhã. Vai mandando foto do seu tratado, manda ali que você está lendo, manda suas dúvidas. Lembrando, do primeiro capítulo. Beleza? Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês. Foi muito bom meditar, né? Falar um pouco da vida de São Luís. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de falar. Sabedoria da cruz, tudo devoção de São Luís, é para adorar Jesus. Então, assim, foi tudo dito. Foi tudo assim, né? Claro, né? Tem muito mais dito. Então, São Luís é tremendo. Eu poderia falar muito mais sobre São Luís. Mas aqui já foi, lembra quando eu falei dessa Revolução Francesa aí e tudo mais? Depois vocês procuram no YouTube aí que tem o Diálogo das Carmelitas. Só das Carmelitas foram assassinadas, acho que 16 Carmelitas nessa brincadeira aí. Foi bem tenso, viu? Então, por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, nós iremos fazer uma jornada da consagração muito boa. Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada um dos seus corações e salve Maria, pessoal. E até semana que vem, tá bom? Daqui a pouco eu estou abrindo o nosso canal lá do Instagram, do WhatsApp, para que nós possamos conversar junto. Deus abençoe.